Olá, quero desejar as boas-vindas a todos vocês. Sou Anne Carla Marquesan, docente do curso de Letras da Universidade Federal da Fronteira Sul. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do conteúdo do CCR Estudos da Língua Portuguesa 3, Morfossintaxe, que está sendo ministrado de forma remota neste primeiro semestre de 2020. No vídeo de hoje, nós vamos entender como desenhar um NP, ou seja, como desenhar um sintagma nominal. Para falar sobre o NP, eu me baseei fortemente na apostila Sintaxe do Português, do professor Carlos Mioto, de 2009, entre as páginas 58 e 66. Recomendo que vocês leiam essas páginas logo após assistirem a este vídeo. Como você já sabe, o sintagma nominal é um núcleo lexical. E como todo núcleo lexical, o NP pode ter argumentos. Lembre-se, né, do verbo, que também é um núcleo lexical e da mesma forma ele pode ter argumentos. O verbo pode ter 1, 2, 3 argumentos ou nenhum argumento. Então, por ser um núcleo lexical, quando nós formos desenhar a árvore de uma sentença, ao chegar no NP, nós devemos parar e analisar o nome para ver, né, para observar se esse nome tem ou não argumentos, quais são esses argumentos, e se ele não tem argumentos, nós devemos observar se ele tem adjuntos. Então, vamos iniciar pelo adjunto do NP. Então, tomemos o sintagma o livro, né? Veja que este sintagma tem um nome, que é livro, né? Que é o núcleo de todo esse NP. E esse NP, ele é complemento de um determinante, complemento do o, né? Ou seja, o determinante, o o, seleciona, né, esse NP para transformar esse sintagma em um argumento, né? Como nós vimos no vídeo anterior. Então, quando nós vamos desenhar esse DP, esse sintagma, não é uma sentença, é só um sintagma, então nós vamos projetar o DP, que é a projeção máxima, o D', D, e esse D vai ter como complemento um NP. E esse NP vai ser livro, e não há nada mais nesse sintagma, ou livro, né, que possa figurar como adjunto desse NP. Por isso, né, o desenho desse NP ficaria dessa forma. NP, N', livro. Então, isso é assim porque, como todo nome concreto, livro não tem argumentos, tá? Então, vejamos um exemplo para a gente desenhar aqui. Então, o livro de sintaxe foi roubado. Então, aqui, o que nós temos? Então, vamos desenhar só esse sintagma, o livro de sintaxe. Então, nós temos um nome, né, que é o livro, e esse livro é o livro de sintaxe. Então, primeiro a gente vai iniciar o desenho desse constituinte pelo DP, né, que é um núcleo funcional. O DP seleciona, né, esse DPO vai selecionar um NP, e quando nós chegarmos nesse NP, nós precisamos parar para observar se esse nome tem argumentos ou tem adjuntos. Então, livro é um nome concreto, né? E como todo nome concreto, ele não tem argumentos. Então, se livro não tem argumentos, o que vai ser esse finalzinho ali, esse constituinte de sintaxe? Então, da mesma forma que nós fazíamos com os verbos, né? Se não é argumento, é adjunto. No caso lá dos verbos, era um adjunto adverbial. Nos nomes aqui, o que nós teremos são adjuntos adnominais. Então, esse de sintaxe será um adjunto adnominal. E como que a gente faz para acrescentar esse de sintaxe, esse adjunto adnominal, na nossa árvore? Então, a gente tem que lembrar, então, lá dos verbos. Então, num verbo, quando nós tínhamos um adjunto adverbial, nós dobrávamos o NP, nós dobramos, na verdade, o NP. Então, da mesma forma, com os nomes, quando nós temos um adjunto adnominal, nós precisamos dobrar o NP. Então, aqui na dobra do NP, eu vou colocar esse sintagma preposicional, que é de sintaxe, né? E aqui eu vou ter o meu nome, que eu posso ou não abrir, né? Esse nome, livro. Certo? E daí, assim, eu tenho o desenho desse DP, o livro de sintaxe. Então, vejamos mais um exemplo. O livro azul de sintaxe. Então, aqui também, né, foi roubado. Eu vou pegar só o sintagma determinante, né, o livro azul de sintaxe. Então, eu começo aqui o meu desenho no DP novamente. DP, D', D.
Esse determinante O seleciona um nome, um NP. Esse NP é um núcleo funcional e, portanto, eu vou ter que ir lá olhar como vai ser a configuração desse meu NP. Então, eu tenho azul e dessintaxe. O nome livro é um nome concreto e, portanto, nomes concretos, como eu já disse antes, nomes concretos não têm argumentos. Então, azul e dessintaxe serão adjuntos, né? Agora, eu preciso saber quantos adjuntos eu tenho aqui. Então, veja aqui, azul é a cor do livro. Então, o livro azul, eu poderia dizer livro azul, o livro azul foi roubado, por exemplo, né? Então, azul vai ser um adjunto adnominal de livro. E depois eu tenho o dessintaxe, que é o livro que é dessintaxe, outro adjunto adnominal. Então, significa que aqui, o livro azul dessintaxe, eu tenho 2 adjuntos adnominais. Se eu tenho 2 adjuntos adnominais, eu vou ter que dobrar 2 vezes o NP para colocar os meus 2 adjuntos adnominais, né? E depois eu vou colocar mais um NP, que é para colocar o meu livro. Então, NP, N', e aqui eu vou ter o nome, meu nome livro. Azul, qual é a classe gramatical do azul? Azul é um adjetivo, então eu vou colocar aqui um AP, que eu posso abrir como AP a linha A, mas aqui eu não vou abrir por questões de tempo, né? O livro azul. E depois eu tenho o meu PP, que é dessintaxe. Eu posso abrir esse PP se eu quiser, eu posso simplesmente colocar aqui dessintaxe, que é todo o sintagma, né? Todo o PP, o sintagma preposicional, ou abrir, no caso aqui, então, PP, P, que é o D, e sintaxe é um nome. Então, vejam que sintaxe é um nome nu, e para ele figurar como argumento aqui nessa sentença, obrigatoriamente os nomes precisam ser selecionados por determinante. Peço desculpas que a árvore está saindo de lado, né, para poder caber aqui. Então, eu vou ter um determinante vazio, 0, e esse determinante vai selecionar o nome, sintaxe, que eu poderia abrir NP, N', né, como eu fiz aqui em livro. Sintaxe, certo? Então, eu teria esse desenho aqui. Certo? Então, quando eu tenho, então, esses... Deixa eu só mudar aqui a cor. Quando eu tenho esses adjuntos, então, vejam, azul, a função sintática que está exercendo aqui é de adjunto adnominal, e esse PP de sintaxe, todo ele também está exercendo a função sintática de adjunto adnominal, quer dizer, adjunto do nome e adjunto do nome, o nosso adjunto adnominal lá da gramática normativa, certo? O NP, ele também pode ter uma sentença, né, como adjunto adnominal. Então, por exemplo, se eu dissesse o livro que foi roubado, por exemplo, né, que foi roubado, se eu dissesse isso, o livro que foi roubado é azul, né, para fazer uma sentença, isso eu tenho uma sentença complexa, né, mas aqui, então, quem é azul, né? Então, tudo isso, o livro que foi roubado é que é azul. Tudo isso é o sujeito, né, da sentença matriz. É claro que essas sentenças que têm 2 verbos, ou 2 ou mais verbos, né, não é o foco dessa disciplina, desse CCR de Estudos da Língua Portuguesa 3. Mas eu só quero mostrar para vocês que o nome ele pode ter uma sentença como argumento, como adjunto, tá? Então, o livro que foi roubado é azul, tudo isso é o sujeito, né, o sujeito da sentença, mas aqui dentro do o livro que foi roubado, eu tenho uma sentença que é que foi roubado, que é o adjunto adnominal do nome livro. Então, eu também posso ter isso, tá? E esse tipo de sentença, né, esse tipo de desenho, a gente vai aprender no próximo semestre, mas é só para vocês não ficarem com a ideia de que apenas nomes, preposições, adjetivos podem figurar como adjunto adnominal de livro. Não, nós teremos também sentenças que podem figurar como adjunto adnominal de livro, tá? Certo? Então, vejamos mais um exemplo. A menina bonita de olhos pretos chorou, né? Então, veja, eu quero só observar esse sintagma, o sintagma determinante, que é o sujeito da sentença, o sujeito de chorar, né? E aqui também, ver se eu consigo desenhar retinho, eu vou ter um determinante, né? Um DP, que seleciona um nome, então o A,
que seleciona um nome. Quando eu chego aqui no nome, novamente, por ser um núcleo lexical, eu vou ter que parar. Então, menina é o meu nome, é um núcleo, um nome concreto, então, portanto, não tem argumentos. E daí eu vou ter que observar quantos adjuntos eu tenho. Então, quem é bonita? É a menina que é bonita, então esse é o primeiro adjunto adnominal que eu tenho. E depois, de olhos pretos, é um constituinte só, um adjunto adnominal. É a menina que tem olhos pretos, a menina de olhos pretos. Eu não posso dizer de olhos, a menina de olhos e a menina pretos, né? Eu não posso separar isso em dois constituintes. Ele é um constituinte só, um sintagma só. Então, eu tenho dois adjuntos adnominais, né? Então, vou desenhar dois NPs e o terceiro aqui para eu colocar o meu nome, menina. Então, aqui eu tenho menina. Aqui eu vou ter o meu adjunto adnominal, que é um adjetivo, que é o bonita. E, por fim, eu tenho o meu adjunto adnominal maior, que é um PP de olhos pretos. Certo? Então, então aqui a gente viu então os adjuntos do nome. Além de ter adjuntos, o nome também pode ter argumentos. Então, vejamos os exemplos, né, do professor Carlos Mioto, que estão lá na página 62. A conquista da Lua pelo astronauta, a demolição do prédio e o medo de cobra. Então, veja que aqui os nomes que estão destacados, né, conquista, demolição e medo, eles são diferentes dos nomes anteriores, né? Eles não são nomes concretos, né? Além disso, esses nomes, eles têm o mesmo radical, ou seja, a gente diz que eles são cognatos, né? Estão relacionados com os verbos que eu já coloquei aqui abaixo, com o verbo conquistar, demolir e temer. Por que isso é importante? Por que observar que esses verbos, esses nomes, a conquista, demolição e medo, são nomes que a gente chama de nomes deverbais, né? Porque eles têm a sua origem lá nos verbos conquistar, demolir e temer. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque se esses nomes fossem verbos, eles teriam argumentos. Então, por exemplo, o verbo conquistar é um verbo de dois lugares, ou seja, é um verbo que tem dois argumentos. O argumento externo, que é o astronauta, e o argumento interno, que é a lua. Os verbos demolir e temer também são verbos que têm dois argumentos. Precisam de dois argumentos para completar a cena de demolição, por exemplo, e a cena de temer. No entanto, aqui, o argumento externo não aparece. É alguém demoliu o prédio, alguém teme cobra, né? Então, ele não é pronunciado, não é escrito. Então, se no lugar desses verbos, né, nós tivermos nomes cognatos, né, a gente vai ter que admitir que essa relação, né, de ter argumentos, né, ter dois argumentos, precisar de dois argumentos para completar a cena de conquistar, também vai se repetir quando nós termos esses nomes, tá? Então, eu coloquei aqui os exemplos. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui na sentença, né, com o verbo conquistar, se eu tenho o astronauta como argumento externo do verbo conquistar e a lua como argumento interno do verbo conquistar, da mesma forma eu vou ter quando eu tenho um nome cognato a conquista. Então, o da lua obrigatoriamente será o argumento interno do nome conquista e pelo astronauta vai ser o argumento externo do nome a conquista. Então, vejam, eu tenho um nome, vou desenhar o NP aqui, o nome, conquista, e esse nome vai ter argumentos, então ele vai projetar no nível N' um PP, que é o seu argumento interno, que é o da lua, da lua, tá? Então, conquista da lua. E esse nome vai projetar no nível do NP um argumento externo, que é o PP pelo astronauta. Eu vou abreviar aqui, pelo astronauta, tá? Então, é importante dizer, né, que aqui a única diferença que a gente tem em relação aos verbos é que lá nos verbos o argumento externo ficava no lado direito da árvore. E aqui o argumento externo, ele fica, o argumento externo nos verbos, ele ficava no lado esquerdo da árvore. E aqui nos nomes, o argumento externo, ele fica no lado
direito da árvore, tá? Então, vejamos mais um exemplo, né? A demolição do prédio. Então, se eu transformo isso numa sentença, né, representando uma sentença, eu tenho aqui alguém, né, demolir o prédio. Eu não tenho aqui a demolição do prédio pela construtora, né? Eu não tenho esse pela construtora. Porque quando eu estou tratando de nomes, eu posso ou não apresentar todos esses argumentos, sobretudo o argumento externo, né? Eu posso ou não apresentar o argumento externo. Então, aqui, ó, eu tenho o argumento externo, que é vazio, e o argumento interno, que é o do prédio. Então, da mesma forma, eu vou ter aqui o do prédio como argumento interno. Eu vou desenhar só o NP, mas vocês sabem que a gente tem a projeção do DP antes. É o DP de linha D, que é um núcleo funcional. Esse D seleciona um NP. Então, vou começar só aqui pelo NP. Então, se eu tenho um argumento interno, eu vou ter que lembrar que o argumento interno, ele pende do N'. Então, eu vou ter aqui o N, que é a demolição, o nome, né, demolição, e esse demolição tem um argumento interno, que é o PP do prédio. Tá? Assim como esse o prédio é o argumento interno de demolir. Então, é importante dizer que quando a gente trata de verbos, a gente sempre tem que representar todos os argumentos, inclusive os argumentos implícitos de um verbo. A gente desenha lá, abre o argumento externo, apesar dele ficar vazio, né? A gente diz que ele fica, aqui no caso, esse vazio seria uma EC, uma empty category, né? Então, nós desenhamos esse argumento externo. Quando a gente trata de nomes, apenas os argumentos explícitos são desenhados. Então, aqui eu não projeto o argumento externo do nome, eu só desenho os argumentos que estão explícitos. Então, e por fim, o exemplo 3, né, o medo de cobra, né? Então, eu consigo transformar em uma sentença que é, a sentença 6, alguém teme ou temer cobra, né? Alguém teme cobra. Então, cobra é o argumento interno. Então, vejam que sempre que eu for desenhar um NP, abrir ao máximo os meus DPs, né, e abrir ao máximo ali os meus NPs, eu preciso sempre fazer essa conversão, né, tentar transformar em uma sentença para verificar quais são os argumentos desse meu nome, se esse nome for um nome de verbal. Se for um nome concreto, nomes concretos não têm argumentos, então eu só vou desenhar os adjuntos, eu só tenho que observar os adjuntos. Então, deixando de lado o DP, novamente, né, vou deixar de lado, ou vou desenhar, na verdade eu vou desenhar aqui o DP, já que esse é o último, então DP de linha D, né, e daí eu coloco lá, o O, esse nome, né, seleciona um NP, porque ele é um núcleo funcional, e quando eu chego nesse NP, eu preciso olhar o meu nome. Então, ali o nome não é um nome concreto, é o medo, ele vem do verbo temer, ele é um nome de verbal, e, portanto, por ele ser um nome de verbal, eu preciso transformar isso numa sentença para verificar quais são os argumentos, que é, aqui em 6, né, temer cobra, cobra é o argumento interno, então, portanto, de cobra também será o argumento interno. E eu não tenho o meu argumento externo, então não vou projetar o meu argumento externo. Então, eu vou desenhar um nome com um argumento. Então, aqui eu boto medo, o nome, então, o medo, e de cobra, que é o meu argumento interno. Certo? Então, pela NGB, eu não falei antes, mas pela NGB, o argumento interno de um nome, esse aqui, o argumento interno de um nome, vai ser chamado de complemento nominal, tá? Eu abreviei aqui por CN. Então, sempre o argumento interno de um nome será chamado de complemento nominal. Então, de cobra exerce a função sintática de complemento do nome medo. Certo? Então, fora esses, eu queria mostrar para vocês um conjunto de... aqui eu coloquei uns exemplos. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, aqui eu coloquei, então, a conquista da Lua e as crateras da Lua. Então, pra gente finalizar. Então, agora eu saí lá dos argumentos, dos adjuntos separadinhos, e agora eu coloquei aqueles juntos, né? A conquista da Lua e as crateras da Lua. Então, são sintagmas, são constituintes, não é uma sentença, não tem um verbo, né? E aqui eu vou desenhar, então, a conquista da Lua... vou deixar de fora o DP, né? Vou tirar o DP, vou desenhar só a partir do NP, mas vocês sabem que esse constituinte é um DP e esse constituinte todo, as crateras da Lua, também é um DP. Então,
Quando eu chegar lá no meu nome, eu paro, né? Eu desenho DP, D', D. Quando eu chego no meu nome, no NP, eu paro para observar o meu nome. Conquista. Conquista é um nome concreto ou de verbal? Conquista é um nome de verbal, ele vem do verbo conquistar. Então, é alguém conquistou a lua. Esse a lua, portanto, é um argumento interno, eu não tenho meu argumento externo. Então, como eu vou desenhar esse constituinte? Então, NP, N', aqui eu vou desenhar o meu nome conquista. E aqui o meu PP, que está exercendo a função sintática pela gramática tradicional de complemento nominal, né? O meu PP da lua, certo? E aqui as crateras da lua. Então, de novo, né? É um DP, vou só desenhar a parte do NP, que é o que nos interessa. Quando eu chego no meu nome, crateras, eu preciso observar. Crateras é um nome concreto ou de verbal? Então, aqui no caso, crateras é um nome concreto. Então, portanto, por ser um nome concreto, nomes concretos não têm argumentos. Então, da lua vai ser um adjunto. Então, vou desenhar, vejam a diferença aqui com esse do lado de cá. Eu vou dobrar o NP para desenhar o meu adjunto. Então, aqui, NP, N', e aqui eu vou colocar o meu nome, crateras, meu nome concreto, e aqui da lua, que é um PP, né, da lua, e está exercendo a função sintática de adjunto ad nominal. Então, vejam que aqui eu tenho um complemento nominal, aqui eu tenho um complemento nominal, porque está aqui na posição de argumento interno do verbo conquistar, e aqui eu tenho um adjunto ad nominal, né? Porque ele está aqui nessa posição da dobra do NP, exercendo a função sintática de adjunto ad nominal. Então, vejamos uma sequência de exemplos que estão lá no livro, né, do professor Carlos Mioto, na página 64. Então, medo de que ocorra um terremoto, medo de enfrentar a situação, medo que ocorra um terremoto e medo que a Maria sentiu. Então, apesar de nós não estarmos trabalhando com sentenças complexas, aqui também nós observamos os nomes, né? Então, aqui no caso, medo, para ver se esse nome é concreto ou de verbal. Sendo de verbal, no caso que a gente já viu, né, que medo é um nome de verbal, nós temos que tentar transformar isso em uma sentença para recuperar esses argumentos, para saber de onde vêm esses argumentos, quais são esses argumentos. Eu coloquei aqui do ladinho para vocês. Então, medo de que ocorra um terremoto, se a gente transformar em uma sentença, eu colocaria alguém, né, ou a categoria, a empty categoria aqui, né, categoria vazia, alguém teme que ocorra um terremoto. Então, esse que ocorra um terremoto, ele vai ser o argumento interno do verbo temer. Então, da mesma forma aqui, né, que é o que a gente está analisando, os NPs, de que ocorra um terremoto, né, todo esse PP vai ser o argumento interno do nome medo. E, portanto, se eu pedisse para vocês desenharem, claro que teria o DP, né, anteriormente, eu estou ignorando um pouquinho o desenho do DP, né, eu desenharia dessa forma. Então, eu tenho aqui o medo, o nome, né, medo, e esse medo seleciona um PP, que é uma oração, é uma sentença, né? Então, aqui eu posso simplesmente colocar de que ocorra um terremoto ou colocar esse triângulozinho que significa, esse PP, ele deve ser aberto ao máximo até chegar aos núcleos, né? Aqui, como a gente ainda não aprendeu, né? Então, eu vou só colocar dessa forma, de que ocorra um terremoto, tá? Então, tudo isso ficaria aqui nesse PP. Vejamos o próximo. Medo de enfrentar a situação. Então, medo de enfrentar a situação, eu vou transformar em uma sentença como alguém, né? Alguém teme enfrentar a situação. Então, quem teme, teme alguma coisa, né? Então, quem teme é o argumento externo e enfrentar a situação, o argumento interno. Portanto, se enfrentar a situação é argumento interno do verbo temer, de enfrentar a situação também será o argumento interno do nome medo. E da mesma forma, eu não vou desenhar todo aqui, tá? A gente só vou fazer o desenho assim, só a estrutura, né? Básica. Então, aqui eu teria medo e aqui eu teria o PP, que é uma sentença de enfrentar a situação como argumento, aqui o argumento interno do nome medo, tá? Então,
O próximo que eu quero chegar aqui, né? Medo que ocorra um terremoto. Então, vejam aqui, né? Que quando eu transformo num verbo, eu tenho teme que ocorra um terremoto. Então, esse que ocorra um terremoto vai ser o argumento interno do verbo temer, né? Alguém, argumento externo, teme que ocorra um terremoto. Então, esse que ocorra um terremoto é o argumento interno do verbo temer. Então, da mesma forma, esse que ocorra um terremoto é o argumento interno do nome medo, né? Então, eu vou ter o desenho exatamente igual, né? Um NP, N', aqui eu vou ter o medo, e aqui a gente ainda não aprendeu, né? A gente vai ter uma sentença, um CP, como argumento interno. Então, vejam que esse tipo de sintagma, né, medo que ocorra um terremoto, ele não é aceito pela gramática tradicional. Então, a gramática tradicional vai dizer, ó, o complemento nominal sempre precisa ser preposicionado. Então, a gramática tradicional vai dizer que, ó, eu preciso escrever medo de que ocorra um terremoto. Mas nós sabemos que nós pronunciamos, né, na linguagem oral, sobretudo na linguagem oral, né, na falada, a gente pronuncia sentenças desse tipo, medo que ocorra um terremoto. E quando a gente for analisar, a gente vai ter que analisar da mesma forma. Tá? Então, é um complemento nominal. Esse complemento nominal, sendo uma oração, sendo uma sentença, esse complemento nominal aqui, tanto esse quanto todos esses aqui, né, ele vai ser chamado lá pela gramática tradicional, né, de oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, por quê? Porque é uma oração. Então, lembra, eu falei, ó, a posição de argumento interno de um nome é uma posição de complemento nominal. Se esse complemento nominal for uma sentença, que é no caso desses 3 exemplos aqui, o que nós teremos vai ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? Por que eu coloquei esses exemplos aqui? Eu coloquei, então, para mostrar a diferença com esse último exemplo que o professor Carlos Mioto coloca, que é medo que a Maria sentiu. Então, quando eu vou transformar esse medo que a Maria sentiu em uma sentença, eu vou ter lá, teme que a Maria sentiu. Ou seja, é uma sentença impossível, uma sentença não, um constituinte, né, impossível. Então, uma sentença, no caso, porque tem um verbo ali. Eu não consigo, então, transformar esse medo que a Maria sentiu em uma sentença, em uma oração, né? Pegando a terminologia da gramática tradicional. Então, o que significa isso? Significa que a Maria sentiu não é argumento interno do verbo temer. Ele é um adjunto. Então, nesse caso, o medo que a Maria sentiu, o desenho seria dessa forma. Então, aqui, nesse NP, eu teria o medo, né? E aqui, que a Maria sentiu, eu vou ter lá um CP que a Maria sentiu. Então, ele é um adjunto adnominal. Então, é isso que eu preciso cuidar. Então, em gramática tradicional, a gente não teria esse problema, né? Não teríamos esse problema. Por quê? Porque os complementos nominais sempre serão preposicionados. No entanto, a gente produz sentença como essa, medo que ocorra um terremoto. E aqui a gente precisa, então, identificar. Então, esse que ocorre um terremoto é um complemento nominal, argumento interno do verbo medo, apesar de não estar preposicionado, porque nós produzimos isso na fala. E aqui, medo que a Maria sentiu, eu tenho um adjunto adnominal. Né? Então, ele é um adjunto adnominal porque ele não é argumento interno. No caso, se a gente transformasse em uma sentença, né? Ele não consegue figurar como argumento interno do verbo temer. Então, portanto, esse que a Maria sentiu é um adjunto adnominal de medo e o desenho dele, então, vai ser diferente. Certo? Então, por hoje é isso, né? Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido significativo para vocês, né? E para nós. Bons estudos, um abraço e até mais.